Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Sejam bem-vindos. Quem tem a Bíblia, abre em Efésios capítulo 5, verso de número 15 ao 17. Amém. Louvado seja Deus. Desde ontem pela manhã, essa leitura bíblica já estava em meu coração. E o Senhor nos traz, irmãos, uma informação que todos os crentes deviam saber. Muitos não sabem ainda, mas precisam entender qual é a vontade de Deus, o que o Senhor quer de nós. Você vai olhar para a sua vida e você vai ver, irmãos, como diz, né, uma frase, eu vejo uma frase que diz assim: haverá dias bons e haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos os dias. E será que a gente, irmãos, estamos entendendo a vontade de Deus nos dias bons? Será que estamos entendendo a vontade de Deus nos dias ruins? Porque em tudo, né, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. Eu estava refletindo ontem, muitas pessoas que, quando estão passando por prova, por lutas, por situações adversas, por algo que ela diz assim, jamais imaginaria estar passando por isso, e aí a pessoa vai até diante de Deus e pergunta para Deus, né? Por que isso, Senhor? Sabe, irmãos, eu acredito que a pergunta deveria ser diferente. Não é por quê, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nisso? O que o Senhor quer que eu aprenda nisso? Tem algo que o Senhor quer me instruir? Tem algo que o Senhor quer que eu precise aí perceber? Tem algo que eu preciso entender? Veja, irmãos, muitas vezes já vem a pergunta: por que Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Por que isso aconteceu? Por quê? Veja que o porquê, irmãos, está sempre, né, no alto dos nossos pensamentos. Por que essa prova? Por que essa dificuldade? Por que essa enfermidade? Por que isso? Por que aquilo? Na qual nós precisávamos estar dizendo: Senhor, qual é a tua vontade nisso? O que o Senhor quer me mostrar nisso? E a reflexão de hoje é essa: entenda qual é a vontade de Deus. Em dias bons ou dias ruins, não esqueça, Deus em todos os momentos vai estar com você. Mas entenda qual é a vontade dele naquele dia que você tem passado. E lembra aqui Paulo dizendo, irmãos, que o dia mau vem para mim, para você, para todos nós. Mas a questão não é o dia mau, a questão é como vamos terminar o dia mau. E ele fala para terminar o dia mau como? Firme. O que é isso? Em pé, posicionado na fé. Então nós temos que entender que o dia mau vai vir. E qual é a vontade de Deus nesse dia mau? Qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor quer me mostrar no dia mau?
porque no final do dia mal eu não posso estar fracassado, eu não posso estar ali, irmãos, entregue a uma situação que foi envolvida. Paulo diz que eu tenho que terminar o dia mal firmado, em pé, se posicionado na fé claramente, né? Vamos fazer aqui a leitura? A partir do 15 a gente vê, está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nércios, mas como os sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, agora igreja, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos repetir? Entender qual seja a vontade do Senhor. Você pode assumir essa palavra, igreja? Dizendo comigo assim: eu preciso entender qual é a vontade do Senhor. Amém. Eu vou enfatizar isso bastante hoje aqui, irmãos, para entrar no nosso coração, e eu creio que muitas pessoas já têm isso no coração, mas a gente precisa viver isso. Não só por conhecer a palavra, não só por saber que Deus está comigo, mas eu preciso saber em todo o tempo qual é a vontade de Deus nisso. Qual é o propósito de Deus diante daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou passando. Ao invés de ficar perguntando: por que, Senhor, essa luta? Por que essa dificuldade? Por que esse mal levantou? Não, irmãos, a pergunta tem que ser diferente. Qual é a tua vontade, Senhor, nisso? O que o Senhor quer me mostrar nisso? Amém, igreja? A pergunta mais acertada é qual, igreja? O que o Senhor quer de mim nisso. Amém? Você pode marcar aí algumas perguntas que eu gostaria aqui deixar para você, irmãos, depois na sua oração, na sua devoção, você perguntar no seu particular para Deus, né? Eu estava fazendo a meditação aqui, e aí me veio aqui essas perguntas e Deus disse: passa essas perguntas para a igreja, tá? A primeira pergunta: o que o Senhor quer de mim? Marca aí. Ou esteja aí no coração: o que o Senhor quer de mim. Segunda pergunta: o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar. Terceiro: tem algo que o Senhor quer me instruir? Me mostre. Vou dando tempo, hein? Tá marcando aí? Depois, se tiver, talvez, pastor, vou ficar para trás. Está sendo gravado, depois também a gente compartilha, tá? A gente ganhar tempo aqui, tem alguns que ainda vão trabalhar, né? Outra pergunta: tem algo que eu preciso perceber, despertar, entender na minha vida, Senhor? Tem algo que eu preciso despertar, entender, perceber na minha vida? Sabe, irmãos, diante dessa pergunta aqui, a reflexão é que muitas vezes a gente está errando, mas a gente não está percebendo que estamos errando. A gente está, irmãos, cometendo erros graves e muitas vezes a gente não caiu em si ainda. Estamos como o filho pródigo lá na lama, estamos lá longe do Pai e tudo está indo de mal a pior, mas ainda não caímos em si. Então a gente tem que ir diante de Deus e: Senhor, tem algo que eu preciso perceber, tem algo que eu preciso despertar, tem algo que eu preciso entender, para que eu possa consertar, alinhar, fazer aquilo que o Senhor quer. Amém, igreja? Mais uma pergunta assim: o que eu preciso entender, diga, visualizar de maneira correta? Sabe, irmãos, tem muitos momentos que a gente não enxerga. Visualizar é enxergar, né? A gente não está enxergando. Senhor, então abra os meus olhos. Senhor, eu preciso enxergar o que o Senhor tem para mim. Eu preciso enxergar qual é a sua vontade para a minha vida. Amém, igreja? Essa é a missão de Deus, o alvo desta manhã no nosso coração que o Senhor está nos entregando, é que precisamos pedir a graça, a habilidade. O versículo fala ali de remir, você percebeu? Remir o tempo. O que quer dizer isso? Volta lá no versículo, por favor. Olha aí, olha a igreja: remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é isso? Diga comigo assim: eu preciso aproveitar melhor os dias. Por quê, irmãos? Porque os dias são maus. Então aproveita o dia, Aproveita, não desperdice o dia naquilo que vai te distrair. Não desperdice o dia diante daquilo que vai tirar você da vontade de Deus.
Então por isso que Paulo aqui está dizendo, né? Olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está falando, aproveite o tempo da melhor maneira, porque os tempos são difíceis. Então a melhor forma para fazer isso, irmãos, para aproveitar o tempo, é o que, igreja? É entender qual é a vontade de Deus. Senhor, os dias são maus, são difíceis, lutas, provas, mas Senhor, qual é a tua vontade nisso aqui para mim? O que o Senhor quer para a minha vida nisso? Amém, igreja? Então tudo que você passar, tudo que você estiver vivendo, tudo que acontecer na sua vida, entenda qual é a vontade do Senhor nisso. Porque, irmãos, as coisas podem fugir do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. Em todo tempo o Senhor está no controle de todas as coisas. Romanos 12:2 é bem conhecido, esses 3 pontos que Paulo deixa aqui sobre a vontade de Deus. Eu só vou pegar aqui os pontos aqui para a gente passar adiante. Eu quero aqui mostrar para você pelo menos 3 biblicamente aqui, qual é 3 vontades que o Senhor tem que eu e você viva, pratique. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é o que, igreja? Perfeita. Você pode repetir comigo? A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Isso me faz entender que se Deus é perfeito, a vontade dele é perfeita, Deus não erra. Deus, irmãos, ele é perfeito. Se existe falha, é em mim, é em você. Deus, ele é perfeito. A sua vontade é perfeita para nós. Amém, igreja? Vamos então aqui pontuar 3 tipos de vontade que o Senhor tem para nós. Primeiro, João 6,39. Marca aí, qual é a vontade de Deus? Te trago aqui 3 respostas bíblicas. Além dessas 3 respostas aqui, você precisa ir diante de Deus e perguntar para Ele: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer para mim diante disso? Vamos ler juntos, igreja? Está escrito assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Qual que é a vontade de Deus? Que você não se perca, que a gente não saia da presença dele, que a gente não, irmãos, se perca nessa caminhada do dia a dia. Então entenda, a vontade de Deus é que você permaneça na presença dele. E olha, o inimigo, nosso adversário, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E eu e você precisamos entender, a vontade de Deus é que eu permaneça na presença de Deus. A vontade de Deus é que eu esteja em todo o tempo nele e não se perder, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer firme no propósito. Amém? 1 Tessalonicenses 4:3. Qual é a vontade de Deus? Aí a resposta: porque esta é a vontade de quem? De Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que eu e você se santifique, que a gente viva, irmãos, da melhor maneira, sendo santo como ele foi santo, se santificar, viver uma vida voltada para o Senhor, olha, longe da prostituição, longe das coisas erradas. A vontade de Deus é que a gente se santifique. Amém? Terceiro, aqui mesmo, 1 Tessalonicenses 5, do 15 ao 18, vamos ler? E a gente entende. Vede que ninguém dê outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só, igreja. Então, a vontade de Deus é que você tenha um coração grato, um coração cheio de gratidão, um coração que glorifique ao Senhor. Se a gente olhar para a Bíblia, certamente iremos encontrar mais registros de qual é a vontade de Deus.
Só que o desafio maior, irmãos, é você ir diante de Deus e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer para mim no dia de hoje? O que o Senhor quer, né, para mim diante dessa luta, dessa adversidade, desse levante do inimigo? Senhor, qual é a tua vontade? Irmãos, procure entender qual é a vontade do Senhor diante do que você tem passado. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Fique na paz. Fique com Deus.